existe outra chance, com baixo risco, com baixo investimento, com a mentoria necessária para que você possa mudar a sua vida, mudar a vida de todas as pessoas da sua família e ir para o próximo nível. Gente, tome a decisão. Tome a decisão hoje. Tome hoje vocês vão entender. Hoje vocês vão entender por que hoje esse empreendimento é um empreendimento único e irrepetível. A gente fala, como eu falo, nos treinamentos a gente não fala o que você quer ouvir, sim o que você deve ouvir. Então, do fundo do meu coração, se você não der certo nesse empreendimento, um produto altamente vendável, que mexe com as pessoas, ninguém conhece no Brasil, não tem concorrente, não tem problema de logística, e você não precisa forçar a pessoa a viajar, se você não der certo com tanta característica a seu favor, imagine... Ah, não, agora tem que ser. Imagine você no mercado nacional. Número 333, é agora. Vamos lá. 333. É a hora, é a hora. É o número dela, é 333. Gente, recebam com o maior carinho, com o maior entusiasmo. Tome sua decisão. Decisão significa você não questionar mais sua decisão de fazer esse negócio. Decisão significa você não questionar mais a sua habilidade de fazer esse negócio. Decisão significa você não mais pensar na sua cabeça se esse negócio é para você ou não. Decisão é decisão. Decisão é você não mais ver os obstáculos que você tem na sua vida ou desse negócio como o Monte Everest. É você ver cada obstáculo como crescimento para a realização dos seus sonhos. Isso é decisão. Então, para você tomar a decisão, você precisa pegar a visão. O que ela vai falar hoje é de visão, do porquê essa empresa será a maior empresa de marketing e relacionamento do planeta Terra. Esqueça seus online agora, esqueça outras pessoas, agora é com você. Preste atenção, levante da cadeira, sente no lugar direito, pegue um papel e uma caneta, não fique mexendo no WhatsApp, preste atenção, é o seu momento, é a sua chance de mudança da sua vida em todos os sentidos. Aprenda com ela, anote tudo, ok? Então, um forte abraço e quero chamar aqui os maiores profissionais, para mim, as pessoas que mais entendem da World Ventures, de formas de ganho, de visão, de back office, de tudo o que existe na World Ventures, de 10 passos, de convite, de fechamento, de tudo, de produto, é ela. Então, aprenda com ela, essa pessoa incrível, que eu tenho orgulho de chamar, um ser humano incrível, que tem um sistema de ética, de honestidade, de sinceridade, que realmente sabe como ver o melhor das pessoas e trazer esse melhor para fora. Nós lideramos pela inspiração e ela é essa líder de inspiração. A equipe dela está aqui, ela sabe disso e ela sempre está aqui para auxiliar, para ajudar. Então, recebam com uma calorosa salva de palmas, clap, clap aqui no chat. Recebam com o maior carinho, com o maior amor. Anote tudo. Um forte abraço. Esqueça seus online. Agora é com você. Uma salva de palmas. Adriana Clementino, diretora! Oi, pessoal, boa noite. Meu Deus do céu, depois dessa recepção toda, primeiro de tudo, eu vou agradecer demais ao Pedro Frank, meu patrocinador, por essa recepção que assim, realmente agora a responsabilidade ficou grande. E, assim, gratidão eterna por esse convite que o Pedro me fez para estar hoje aqui nessa empresa que está me propiciando estar hoje aqui com vocês, realizando minha missão de vida. E graças a esse convite, graças a um telefonema que ele deu, né? Quantas vezes a gente resiste a esse telefonema? E ele deu o convite, hoje eu estou aqui e sou pura gratidão. Então, Pedro, vou agradecer a Clara, minha amiga querida, que está aqui comigo também, agradecer ao Renan, agradecer a todos vocês por essa oportunidade que vocês estão me dando de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi aqui nessa caminhada, né, até hoje, nessa empresa maravilhosa. E, bom, eu sou absolutamente apaixonada por essa empresa, mas não foi sempre assim. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês rapidamente, antes de começar o treinamento propriamente dito. Eu sou terapeuta da reconexão, então esse é um trabalho lindo, que eu sou apaixonada por ele, que nos reconecta com a nossa essência, com o nosso caminho de vida, com o nosso propósito, nos reconecta com o nosso pleno potencial, para a gente realmente manifestar a nossa melhor versão nesse mundo. E quando eu conheci essa empresa,
Eu trabalhava, então, somente com a reconexão. E eu estava chegando da Índia, passei 70 dias na Índia no ano passado. E quando eu estava no aeroporto, voltando da Índia, eu recebi o telefonema do Pedro com esse convite para estar aqui, para entrar para a empresa. E, bom, ele falou de viagens, eu amo viajar, estou sempre viajando, desde sempre eu me considero uma viajante profissional, agora realmente profissional, né? Eu ganho por isso. E então fui marcar com o Pedro para escutar o que ele tinha a me dizer. Primeiro de tudo, queria falar para vocês o seguinte: eu desmarquei com o Pedro 4 vezes antes de ir assistir a apresentação. Então, assim, fica essa a primeira dica, porque quantas vezes um convidado nosso desmarca e a gente já começa a imaginar coisas e imaginar que ele não quer, imaginar que ele está te evitando, ou seja lá o que for. E eu realmente desmarquei com ele 4 vezes, porque eu estava chegando de viagem, porque minha vida estava se reestruturando. Teve dia que eu desmarquei porque eu estava com preguiça mesmo de sair de casa. Enfim, mas depois, na 5ª vez, eu fui ao encontro do Pedro. E ele chegou super atrasado. Pegou um mega engarrafamento ali no caminho e não chegou a tempo da apresentação. Eu esperei o Pedro, esperei por uns 40 ou 45 minutos o Pedro chegar. Assim que ele chegou, eu avisei que eu estava indo embora, porque o meu tempo era a 45 minutos atrás, né, do que o horário que ele chegou. E vi na cara dele, assim, aquela decepção, né, mas realmente fui embora. E na 6ª vez que nós marcamos, de fato, ele conseguiu apresentar para mim e eu entrei de cara Platinum ali na apresentação mesmo. Então, assim, fica essa a primeira dica para vocês. Não desistam. A menos que a pessoa fale para vocês, não quero, e aí você coloca na lista de follow-up de 6 meses depois, não desistam tão fácil assim quando as pessoas desmarcarem com vocês, ok? Mas, enfim, eu estava ali chegando da Índia e entrei para a empresa, adoro viajar e tudo mais, só que eu entrei muito entusiasmada, eu já comecei de cara fazendo vários cadastros, então eu fiz 3 cadastros com muita velocidade, só que depois eu travei. Eu travei geral mesmo. Eu deixei a minha mente me dominar. Eu deixei a minha mente realmente tomar conta do meu coração. Porque o meu coração, ele sempre soube que o meu lugar era aqui. Meu coração e a minha alma não me deixaram sair. Mas a minha mente, depois ali daqueles primeiros dias de empolgação, ela me levava, me dava o impulso de sair dessa empresa todos os dias. Eu começava a procurar problemas, assim, tudo que eu só conseguia olhar para o copo meio vazio. Então, eu só encontrava problema, eu só encontrava críticas dentro de mim, eu só encontrava aquele espaço em que eu nunca iria conseguir usar esse produto, que eu não me identificava, enfim. Eu não conseguia ver nada de bonito nessa empresa e eu não conseguia ver nada que me identificasse com ela. Né? Eu, inclusive, falava, não, eu sou mochileira, esse negócio de resort 5 estrelas não é comigo, eu já rodei o mundo com uma mochila nas costas, enfim. Tinham várias coisas em mim que queriam me afastar daqui. E eu comecei a pensar que essa empresa ia me afastar da minha missão de vida, que era a reconexão, que era trabalhar o desenvolvimento pessoal, levar as pessoas para um próximo nível, realmente trazer o melhor que há dentro de cada um. Essa é a minha missão de vida, é ampliar a consciência no mundo. Então, eu falava que, estando na World Ventures, eu estaria me afastando da minha missão. E esse é um argumento muito forte para eu, de fato, me afastar. Mas, graças a Deus, que o meu coração, ele realmente foi forte o suficiente para calar a minha mente, para não deixar ela dominar. E eu persisti. E essa é a segunda dica que eu deixo aqui para vocês. Seja você que ainda não está com força total na empresa, ou seja você que tem algum downline que ainda não esteja com essa força total, se a gente simplesmente persiste o tempo suficiente, a chave vira em algum momento. E o que eu fiz nesse período em que eu estava realmente me debatendo internamente? Eu fui atrás de informações. Então, por que as pessoas falam que a Adriana sabe um monte de coisa da empresa? Tem gente que brinca que eu sou a Google World Ventures. Porque nesse período eu realmente fui atrás de informações. Eu peguei todos os contratos, eu peguei tudo, todo o material. O nosso back-office tem um link de suporte
tem um link com todos os documentos da empresa, tem todos os PDFs que você precisa. Peraí, Fábio não está sendo gravado. Tá sim. Então, assim, tem todos os PDFs que você precisa para saber tudo da empresa, né? Se você não sabe inglês, coloca no Google Translator e vai atrás das informações. Eu comecei, depois de algum tempo também, qualquer dúvida que eu tinha, pegava o telefone, ligava para o suporte, e eu fui começando a realmente buscar saber tudo que eu pudesse saber dessa empresa. Eu sou ex-advogada, então, assim, ainda tem essa veia, né, de querer ter certeza que eu só entro em algo que seja muito legal, e eu só entro em algo que tenha sentido e que tenha valor. Algo que realmente vai causar uma mudança em algum aspecto nas pessoas ou no mundo. Eu não consigo trabalhar em nada que eu não esteja absolutamente apaixonada. Eu preciso dessa paixão para trabalhar. E o que me gera paixão é saber que eu estou gerando valor para o mundo. Então, esse período todo eu fui em busca dessas informações. Então, fica essa dica. Busque as informações que você precisa. Quando eu estava completamente desacreditada do produto, eu fui atrás das pessoas que mais sabiam do produto. E eu fazia 1 milhão de perguntas, eu mandava WhatsApp, enfim, eu fui correndo atrás das informações. Esteja perto das pessoas que vão, de fato, poder te ajudar, né? Então, fica essa minha dica para vocês. Persistam e busquem as informações necessárias. E então eu fui nessa, eu fui persistindo, até que um dia eu tive uma conversa com a Fabiana Cami, que é uma pessoa extraordinária, e naquela conversa uma chave virou dentro de mim. Foi quando eu descobri que nós tínhamos Travel Dollar e que, mesmo sendo mochileira, eu poderia, com meus Travel Dollars, viajar para onde eu quisesse no mundo. Se eu quisesse ir para um lugar mais diferente, para Groenlândia, eu podia ir com meu Travel Dollar. E isso já virou uma chave dentro de mim. E no dia seguinte, foi o primeiro treinamento do Dave Ulloa aqui em Brasília. E aquele treinamento, realmente, eu não sei se foi algo que ele falou, porque eu não me lembro de nada específico que tenha me mexido. Eu acho que foi mais a simples presença dele, a presença que ele evoca, a energia dele, enfim, o todo, a visão, talvez mais do que tudo, a visão que ele passou pra gente ali naquele treinamento. E realmente uma chave virou. E ela virou de uma forma tão profunda que depois as pessoas começaram a falar que eu sou fanática pela World Ventures. E não é fanatismo, é amor de verdade. Enfim, para quem é pai e mãe aqui, vocês sabem o que é o amor que vocês têm por um filho. E dá para dizer, né, um pai e uma mãe são fanáticos ali pelos seus filhos. Sim, porque é uma abundância de amor infinita. E é isso que eu sinto hoje por essa empresa, pela visão que eu tenho, da perspectiva que eu tenho do que ela vai causar nas nossas vidas e na vida desse país. Né? Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui para vocês. Né? Essas chaves que foram virando e a visão do que vem pela frente. Porque o Eric D falou uma coisa que ficou muito marcada em mim. O Eric Grisbowski, ele é um IMD, ele é um duplo IMD da nossa empresa, um dos maiores IMDs da empresa, diretores internacionais de marketing, ou seja, aquela pessoa que já chegou no último cargo da empresa, e ele já chegou lá 2 vezes, e é um dos líderes mais, digamos assim, um dos que mais incendeiam as plateias, pela energia que ele passa, pela crença, pela confiança que ele passa. E ele falou o seguinte, ele falou, um líder de verdade não vende o clube, um líder não vende o negócio, o líder vende a visão. Então, é isso que vocês têm que vender para os convidados de vocês. Vocês têm que passar a visão da empresa, a visão do negócio, a visão de onde a gente vai chegar. É você saber onde você está hoje, mesmo que você não tenha nenhum resultado ainda. Você sabe aonde você vai chegar. E hoje, quando eu falo com as pessoas, eu falo com elas. Eu tenho plena certeza absoluta que daqui 3 anos eu estou aposentada. E é para isso que eu estou te convidando. E, claro, né, todo mundo que olha arregala o olho e impacta. É o tipo de informação que impacta as pessoas. E eu tenho essa plena certeza.
Eu tenho a convicção absoluta, porque eu sei o que eu estou fazendo hoje, eu sei o que está acontecendo ao meu redor, eu sei a empresa da qual eu faço parte. E eu sei que nós temos uma receita de bolo e que simplesmente seguindo essa receita de bolo, a gente vai chegar lá. Ou sim, ou sim. Mas só depende de você de fato entrar em ação. Então, uma coisa assim que eu sempre falo para a minha equipe é que muito mais do que a grana, que vai ser maravilhosa, muito mais do que as viagens, que são fantásticas e divertidas, muito mais do que o estilo de vida, muito mais do que qualquer outra coisa que eu vou alcançar com essa empresa, e cada um aqui também vai alcançar com essa empresa, muito mais que isso, vale a pessoa que cada um de nós vai se transformar para chegar à IMG. Então, isso, para mim, quando eu tive essa visão, e é claro, não foi do dia para a noite, foi uma visão que começou ali com o David Loa, e a cada treinamento que eu participo, e principalmente os treinamentos internacionais da empresa, está na presença dos IMGs, e graças a Deus a gente está conseguindo trazê-los aqui para o Brasil também. Então, assim, a cada grande evento que eu participo, desde os eventos semanais que nós temos, né, nas nossas cidades, até os grandes eventos da nossa empresa, a cada um deles vira uma chave, a cada um deles eu me transformo em algum nível. A cada evento eu me torno uma pessoa melhor. Seja a confiança que aumenta, seja, enfim, alguma perspectiva que muda. Então, se com tudo que, enfim, a gente sabe que a nossa empresa é maravilhosa, ela tem um produto maravilhoso, ela tem uma perspectiva maravilhosa. Mas, se não tivesse nada disso, se nós estivéssemos aqui numa empresa vendendo, não sei, colchões. Cara, vender colchão é difícil pra caramba, né? E não deve ser nada divertido. Então, eu penso assim, se eu soubesse de tudo que está acontecendo, se eu soubesse por antecipação de tudo que está acontecendo na minha vida, de todas as revoluções internas que estão acontecendo comigo e de tudo que ainda vai acontecer para eu chegar, nesse caminho, para eu chegar até a IMG, se eu soubesse disso por antecipação e me dissessem, Adriana, você quer vender colchão para você se tornar essa pessoa aqui? Eu diria, sim, eu quero. E eu vou vender colchão pelo tempo que for necessário para eu me tornar essa pessoa. No entanto, nós estamos vendendo viagens. Cara, não é colchão, não é perfume, não é... E assim, nada contra, entende? Quem vende colchão, quem vende perfume, são produtos que a gente usa, que a gente precisa deles. Mas eu não teria nenhuma vontade de fazer isso. E, no entanto, a gente está aqui com toda essa perspectiva vendendo viagens, vendendo um produto divertido, vendendo sonhos e podendo nos divertir ao longo do caminho. Né? Pensem que o pilar número 1 da empresa é have fun, divirta-se. Gente, a gente está numa empresa que a empresa em si já tem um mindset que é fora da curva. O visionário da empresa, o fundador da empresa, ele é uma pessoa de outro mundo. Eu acho que o Wayne realmente é de outro planeta. E, assim, ele traz... O que ele traz para a gente? Eu acho que ele nos coloca mais perto da nossa humanidade. O objetivo maior dele, na minha visão, é realmente trazer a gente de volta para a nossa humanidade. É a gente poder se dar conta de que nós vivemos num país maravilhoso, num mundo, aliás, maravilhoso, um planeta lindo, e que o ser humano foi colocado nesse planeta para desfrutar da vida, para ser feliz, para se relacionar com as pessoas, para gerar conexão com as pessoas. E a empresa traz exatamente essa oportunidade para a gente. Então, gente, assim, realmente a gente tem tudo de melhor nas nossas mãos, em termos de perspectiva, de visão e tudo mais, mas não é só isso. Nós temos fatos, produto, nós temos número, tudo ao nosso lado. E é isso que eu queria agora mostrar para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela.
E agora, a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria que vocês entendessem por que essa empresa vai mudar a sua vida. E ela vai mudar a vida do nosso país. Essa empresa veio para transformar o Brasil, ela veio para transformar o planeta Terra. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos o produto mais sexy do mercado. Gente, sério, cara, tem empresas maravilhosas aí no mercado, tem empresas que estão, em termos numéricos de faturamento, estão na nossa frente, mas olha o nosso produto, cara. A gente tem Dream Trips, nós temos Dream Trips Escapes, nós temos Dream Breaks, nós temos Hideaways, nós temos Rewards, nós temos Getaways, nós temos Dream Trips Local, Fly, Dream Body. Dream Body está chegando, hein? Fiquem de olho que está chegando. Vocês já pararam para pensar no nosso produto maravilhoso, gente? O que a gente tem em mãos? E aí a primeira coisa que o primeiro questionamento que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: com tudo isso de maravilhoso na nossa plataforma, você está diariamente explorando a nossa plataforma? Você conhece o produto que você está oferecendo para as pessoas? Porque isso é muito importante. Olha só, recentemente nós tivemos o lançamento das Dream Trips Escapes. Então, a hora que você entra naquele site das Escapes, é desesperador, dá vontade de ir em todas as viagens, né? E são viagens que não tem data definida, você que escolhe as viagens. Então, as Dream Trips são fantásticas, mas as Escapes, você escolhe a data. Gente, isso é maravilhoso. Mas se você não entra na plataforma para pesquisar as Escapes, como é que você vai oferecer isso para o seu prospecto? Como que você vai conversar sobre isso com as pessoas, entende? Você realmente precisa conhecer o seu produto. Nós temos as Dream Breaks, cara, que são maravilhosas, são curtinhas e são baratas, porque são curtas e são viagens fantásticas. Nós temos as Getaways. Gente, o que são essas Getaways, né? Que, enfim, o Renan sempre brinca na apresentação que existem os caçadores de Getaways. E, gente, é sério, eu recomendo todos os dias entrar nas Getaways e ver se saiu alguma, né, que esteja com preço sensacional. Às vezes sai $7 por dia a diária. O que é isso para um hotel maravilhoso, né? Então, assim, de fato, o nosso produto é maravilhoso, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas não conhece o nosso produto. E não conhece simplesmente porque não entra na plataforma, não pesquisa a plataforma, entende? Então, inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de suporte, e eu sei que talvez muitas das respostas que eu coloque ali no grupo, acho que a galera deve olhar e falar, ai meu Deus, lá vem a chata da Adriana escrever aqui de novo. Mas assim, o que eu tento levar para esse grupo? Aumentar a consciência do nosso produto. Eu tento despertar nas pessoas a vontade delas próprias irem pesquisar a nossa plataforma, ao invés de procurar respostas prontas. Porque quando a gente encontra respostas prontas, isso se apaga da nossa memória com muita facilidade. Mas se você foi, pesquisou e encontrou a resposta por si só, aquilo fica dentro de você e você vai poder duplicar aquela informação com muito mais propriedade, entende? Então, assim, convido e estimulo aqui a cada um a realmente pesquisar e conhecer o nosso produto a fundo. E aqui, só para dar um gostinho, né? A gente tem o nosso site maravilhoso, né? Foi reformulado há pouco tempo. E, enfim, as companhias aéreas, né? Isso é outra coisa que também a gente tem de muito fantástico. O que eu quero levantar aqui agora? O que a gente tem de fantástico na nossa empresa? O que a gente tem no nosso produto que torna a nossa empresa tão sexy, tão maravilhosa? Em qual site, em qual plataforma você ganha de $50 a $100 para comprar uma passagem aérea? Só no nosso produto, só na Dream Trips. Então, só por isso já vale a pena comprar passagem aqui sempre. Agora, travou aqui. Enfim, Dream Trips. Nós temos uma quantidade absurda de Dream Trips, cada uma mais maravilhosa que a outra, dá vontade de ir em todas. Agora, o que eu tenho a dizer aqui das Dream Trips? Muitas vezes eu escuto as pessoas falando que a Dream Trips é uma empresa de viagens baratas. E isso é uma coisa que eu queria trazer à consciência, não é necessariamente viagem barata. Normalmente é viagem mais barata do que o mercado tradicional, sim. No entanto, esse não é o nosso foco. Inclusive, nós temos viagens que são caras.
mas um pouco mais baratas que o mercado tradicional. Então, por exemplo, a gente tem a nossa sênior Jordana aqui de Brasília. Ela fez um cruzeiro que custou $4.000, se eu não me engano. $4.000. É uma viagem cara. No entanto, no mercado tradicional, esse mesmo cruzeiro custava $8.000. Entende? Então, assim, é importante a gente não sair divulgando para as pessoas que a Dream Trips é uma empresa de viagens baratas. Ela é uma empresa que oferece descontos incríveis para os seus membros, mas tem viagens para todos os gostos. Se todas as viagens fossem baratas, a gente ia ter só um nicho de pessoas viajando conosco. A gente precisa ter todos os preços, a gente precisa ter todos os mercados, porque a gente está aqui para oferecer esse produto para o planeta inteiro. Então, vai desde viagens baratas até viagens caras, com qualidade. Então, assim, o nosso foco nas Dream Trips é a qualidade, é a personalização de cada viagem, é a experiência. Foco da Dream Trip é a experiência. Então, não adianta uma pessoa querer pegar uma Dream Trip, olhar o preço dela e comparar o preço com o mercado tradicional. Não é esse o foco. Ela vai viajar pelo mercado tradicional, de repente vai para o mesmo hotel, mas ela não vai ter a mesma experiência. Ela não vai viajar pelo clube, não vai encontrar as pessoas que estão ali dentro daquele clube viajando juntas, entende? Então, a Dream Trip, o foco precisa ser a experiência. Depois nós temos as escapes, que, como eu falei, são maravilhosas e com datas livres. Então, olha só isso, escape de $179, 295, 275, 199, tudo isso aqui antes de já bater os pontos. Então, assim, são viagens maravilhosas, várias delas aqui são all inclusive, e você escolhe a data que você quer viajar. Então, a gente tem que conhecer muito bem o nosso produto, porque se você oferece uma Dream Trip e o prospecto fala, putz, mas eu não gosto dessas viagens pré-programadas, eu gosto de planejar totalmente data, local da minha viagem, a Escape, então é uma viagem que oferece a qualidade de uma Dream Trip, o preço diferenciado e a data livre. Né? Mas se você não pesquisou a fundo a nossa plataforma, você não vai saber o que tem disponível ali hoje. E elas estão sempre variando, tá? Sempre entrando Dream Trips novas na plataforma. Você tem que saber qual é o nosso cardápio, entende? Que a Dream Trips é um clube que te oferece um cardápio de viagens. É como Netflix, se você quiser assistir Game of Thrones, você não vai ver isso no Netflix. Não é assim? Você vai ter que assistir por outro canal. Não vai ser pelo Netflix. Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa quer uma viagem que está na cabeça dela, exatamente do jeito que ela sonhou e planejou, na data que ela planejou, pode ser que ela não encontre aqui. Dream Trips, porque o Hotel Avulso a gente tem aí livre todas as datas, né? Mas a Dream Trips pode ser que ela não encontre, mas a gente tem um cardápio de viagens. E dentro desse cardápio eu tenho certeza que ela vai encontrar viagens sensacionais e que vai expandir a visão de mundo dela. Então, eu estou fazendo viagens que eu não imaginava que eu fosse fazer. No entanto, elas estão ali no meu cardápio. Aí eu olho e quando você vê um cardápio que é muito gostoso, que é muito suculento, a gente não lê o cardápio e às vezes não fica com água na boca. Assim, eu normalmente, quando eu vou para restaurante, se o restaurante for bom, claro, eu fico lendo e me dá vontade de comer tudo. Eu sou daquelas que eu tenho muita dificuldade de escolher um prato porque eu quero tudo. E aqui na Dream Trips é a mesma coisa. Ela te oferece um cardápio de viagens e dá vontade de fazer tudo, até aquelas que você nem tinha imaginado. Então a gente tem essa chance aqui. E aí vem as Dream Breaks. Todo mundo sabe o que é uma Dream Break? Já viram isso na nossa plataforma? As Dream Breaks são viagens mais curtas. Olha só, a gente tem aqui Dream Breaks de $99, 164, 191. Enfim, são viagens mais curtinhas, normalmente de sexta a domingo. E imagina quando isso estiver aqui no Brasil. Dream Breaks para a gente sair viajando pra caramba nos finais de semana, né? E com preço super acessível. Então, ela tem a qualidade da Dream Trips, são hotéis muito bons. Normalmente tem alguma refeição incluída. E você ainda bate pontos também nas Dream Breaks, no entanto, são curtinhas. É realmente essa escapada de final de semana. Né? Então, é importante você olhar na plataforma o que tem disponível. Tem muita gente que fala, eu não tenho tempo de viajar.
Minha vida é muito corrida. Aí você oferece uma Dream Break. Fala, olha, tem viagem de final de semana aqui. Olha só o que a gente tem disponível. Né? Então, as Dream Breaks, elas ficam ali nos temas das Dream Trips, né? Porque a gente tem as Dream Trips temáticas e a Dream Breaks é um desses temas. Bom, as Getaways. As Getaways a gente está aí babando, né? Nessas novas apresentações. 8 dias, 7 noites por $199 para 2 pessoas. Isso aqui não precisa nem fazer nenhum comentário a mais, né? República Dominicana por $49 para 2 pessoas. Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu não estava com cartão de crédito na hora quando saiu essa viagem, senão eu tinha comprado com certeza, né? Mas fiquem de olho, porque se uma viagem esgotou, daqui a pouco eles estão colocando outras, né? Elas são super dinâmicas. Então, como que você encontra as Getaways? Estou vendo muita gente perguntar onde que eu encontro elas. Na plataforma Rewards, você simplesmente desce a página principal e você vai ver as Getaways. Aí clica e sai pesquisando todas as viagens. Entrem nas viagens. Entre na Dream Trip, simule uma compra de viagem, simule a compra de uma Getaway. Leia todas as informações daquela viagem para você saber como que é a política de cancelamento, como que é posso levar criança? Não posso? Qual é o preço de criança? E se eu viajar sozinho? E se eu quiser levar mais de 2 pessoas? Você vai descobrir todas essas informações se você simular a compra de viagens. Então, faça isso, explore, brinque com a plataforma, comece a sonhar com as suas viagens. Imagina, sei lá, hoje, se eu pensar, onde que eu quero ir para as Maldivas. Então, entra lá, procura uma Dream Trips nas Maldivas, simule a sua viagem e já começa a sonhar. Já começa a preparar o seu mindset para a sua viagem daqui a pouco nas Maldivas. Então, é legal que você vai tornando, de certa forma, você já está viajando, né? Vai tornar aí o seu trabalho mais lúdico. Bom, nós temos Dream Trips Local. Gente, olha só isso que vai chegar já para a gente. Você poder ir a restaurantes e parte da conta voltar para você na forma de pontos, para você daqui a pouco viajar mais barato. Então, é o que os americanos brincam, né? Que a gente vai comendo o nosso caminho até a nossa próxima viagem. Ou bebendo o nosso caminho até a próxima viagem. A cada prato, a cada cerveja, a cada suco que você toma, a sua próxima viagem fica mais barata. Isso é surreal. Então, olha só, assim, realmente a maravilha que é o nosso produto. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho mais do que vem pela frente com as Dream Trips Local, eu vou mostrar aqui como que acontece hoje, já nos Estados Unidos, a forma de pagamento das Dream Trips Local. Então, quando você chega num restaurante, como que acontece, como é que funciona no aplicativo. Vou mostrar um videozinho para vocês verem. Gente, agora fala sério, esse é ou não é o melhor produto da vida, cara? O melhor produto que a gente podia ter nas mãos. Eu não consigo imaginar produto melhor que esse. E ainda assim, eu escuto muita gente reclamando que às vezes nem tudo está acontecendo, nem tudo está rodando perfeitamente. E a gente, de fato, está aqui, todos nós estamos aqui abrindo a estrada para a empresa, né? No Brasil, a nossa estrada não está asfaltada ainda, é uma estrada de terra. Eu, no início, eu
lutei internamente com essa estrada de terra, porque eu queria tudo rodando perfeitamente, mas não é assim, a gente de fato está abrindo a estrada. E aí eu vou trazer uma comparação aqui para vocês. Bom, quem é apaixonado pela Apple, simplesmente é apaixonado pela Apple, né? Eu vejo as pessoas assim, não, elas nem justificam muito o porquê. Por que você gosta da Apple? Por que esse computador é melhor? Enfim, não tem muita explicação. Eles simplesmente são apaixonados pela empresa e pelo produto. Então, eu trouxe uma comparação. A Apple foi fundada em 1979. O primeiro Macintosh saiu em 1984. O que vocês acham que aconteceu de 79 a 84? As fundações da empresa foram sendo construídas. É claro que nesse meio caminho eles lançaram alguns produtos, mas o Macintosh, que revolucionou a informática, que revolucionou os computadores no planeta inteiro, saiu muitos anos depois. Então, assim, vocês entendem que uma empresa, ela não, é óbvio isso, né? Ela não começa perfeita. Nem tinha que ser assim, não tem como ser assim. Mas na nossa cabeça, a gente busca a perfeição. Se algo não funciona muito bem, a gente já enche de críticas. E aí vem o Fly. Poxa, mas tá demorando o Fly a ser lançado. É claro que tá demorando. Ele é um cartão revolucionário. Não existe no mundo nada parecido com o Fly. É um processo de construção. E na hora que lançar, olha o que aconteceu do primeiro Macintosh para frente. Imagine em 84, olha só o que ele era. E já foi, assim, uma coisa de louco quando lançaram, mas olha o que era o Macintosh. Na minha imagem aqui, eu consegui o último em 2007. Imagina, a gente já está em 2018, deve ser uma folha de papel, né, o Macintosh hoje. Mas, na verdade, assim, acho que se a gente fosse bem mais realista, a imagem de 2018 talvez seja um celular, né? Não seria mais, né? O foco já nem é mais tanto o Macintosh ali, mas como o produto foi evoluindo, foi melhorando, foi ficando mais bonito, a estética foi se aprimorando, o produto foi ficando mais sexy. E o que a gente tem em mãos? A gente tem viagens em mãos. Então, assim, a nossa capacidade de melhorar o nosso produto é muito mais rápida, porque a gente não tem que construir, a gente não tem matéria-prima física para construir. O que a gente precisa? Simplesmente de novas parcerias, simplesmente de novas ideias e pronto, e a gente já vai e executa, né? Enfim, e aí para isso, simplesmente para executar isso, a gente precisa de uma pessoa, de uma mente criativa e outra mente que execute. E isso nós temos na World Ventures. Porque a gente tem o Wayne Nugent, que é realmente o fundador da empresa, o visionário, e ele é uma mente surreal, que dá para a gente comparar a mente dele com o Steve Jobs. Ele ainda vai ser conhecido no mundo inteiro por tudo que ele está causando de impacto no turismo e vai causar no mundo como um todo. E nós temos uma equipe de executivos ali, liderada pelo nosso CEO, Josh Payne, que realmente todo mundo que está na empresa desde o início fala que nunca houve tanta sintonia entre os executivos da empresa. Sabe quando finalmente chega aquela equipe que é perfeita e que se encaixa e que um fala uma coisa, o outro traduz e já materializa aquilo, enfim, é o que a gente tem hoje. E o Wayne falou em um desses últimos eventos que aconteceram que eles passaram esses 12 anos de empresa construindo as fundações da World Ventures. Foram 12 anos para construir as fundações. E que agora nós estamos prontos para voar. Isso foi uma afirmação dele. E se nós, em 12 anos, simplesmente construindo as fundações, chegamos onde chegamos, imagina onde nós estaremos daqui 12 anos. Nossa. Eu fico toda arrepiada, sinceramente, porque assim, se já é maravilhoso agora, imagina daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não preciso nem chegar a 12 anos, daqui 2 anos. E palavras de quem sabe o que vai acontecer com a empresa. Eles, em todos os eventos, eles falam, Josh Payne falou isso no último evento, ele falou, se eu pudesse falar para vocês tudo que está aqui dentro das nossas mentes, de tudo que está vindo, tudo que vai acontecer com essa empresa, vocês iam enlouquecer,
levantar dessa cadeira agora e sair convidando todo mundo enlouquecidamente. E é isso que vai acontecer. Ô, Adriana, deixa eu só acrescentar um pouquinho uma coisinha aqui. Sim. O Wayne, ele fala para todos no palco, se você for falar com ele, perguntar, Wayne, muito obrigado pela empresa que você criou. Ele fala a nossa cara assim, olha, eu sei que a nossa empresa é muito boa agora, só que ela não é nada vezes nada. Aí ele até brinca, é o cocô do cavalo do bandido perto do que ela vai ser daqui a 5, 10 anos. Vocês têm noção disso? E você está tendo a oportunidade de ser pioneiro em um continente. E você fica pensando no seu bairro. Você tem noção do que é isso? Ser pioneiro num continente. Você acha que eu me mudei para São Paulo à toa? Não tem 40 milhões de pessoas? Não estou brincando. Eu estou falando que meu time vai ter 1 milhão de pessoas até 2020. Aí desses 1 milhão, quanto vai ter debaixo de você, Adriana? Quanto vai ter debaixo de você, Pedro Frank? Quanto vai ter debaixo de você, Clara? Porque a gente vai ter 1 milhão até 2020. 1 milhão de brasileiros, no mínimo. É uma chance única e irrepetível de ser pioneiro dessa empresa na América do Sul. Não perca a oportunidade, Adriana. Continue, que tá incrível. Até eu estou aprendendo de produto. Não sou zero verde. Vou dar no site, continua aí. Renan, o seu time vai ter muito mais que 1 milhão, porque o meu vai ter 1 milhão. Então, Deus é mais. Graças muito a Deus. Mais. Gente, fazendo esse gancho com o que o Renan acabou de falar aqui, o Wayne fala isso, né? Que realmente a gente hoje tem 10% do que a gente tem 10% pronto do que a empresa ainda será. Então, fazendo uma comparação aqui com esses Macs, a gente pode ter certeza absoluta que a World Ventures é esse Macintosh 1984 hoje. A gente ainda está aqui, porque tudo que vem pela frente, que já está na mente dele, a gente hoje ainda está no 84 aqui. A gente está só começando. Bom, além disso, a gente tem os números da empresa que super impressionam. Se você tem um prospecto que seja mais verde, você precisa mostrar os números para ele. E uma coisa assim, é muito importante, eu vejo as pessoas, às vezes, julgando as cores e as personalidades de um ou de outro. E, gente, ser verde é maravilhoso, porque você ter as informações daquele produto que você vende é essencial, né? Então, cada um de nós tem todas as cores em si, só que umas são muito ressaltadas e outras, às vezes, são bem pouquinho, né? E eu estimulo, assim, eu convido a cada um de vocês a que vocês estimulem o lado verde de vocês. Para todos vocês que sintam que não são nada verdes, estimulem o verde em vocês, porque vocês vão encontrar prospectos verdes que vão querer dados da empresa, e é muito importante saber mesmo os dados da empresa, então é bom vocês terem alguns dados, pelo menos, em mente. Aqui nós temos números que são realmente impactantes. Então, para quem está chegando, né, e não sabe o que é ser uma pessoa verde, nós temos na empresa um treinamento que divide as pessoas em 4 tipos de personalidades, divididos, então, em 4 cores. O verde é aquela pessoa mais analítica, mais racional, então ela gosta de saber os números, os dados, né? O azul é o festeiro absoluto, então é aquela pessoa que vai se ligar nas viagens, nas pessoas que elas vão conhecer aqui dentro. O amarelo é aquela pessoa assim, super coração, é aquela pessoa que vai com certeza se ligar na fundação da World Ventures, nessa oportunidade de servir, é aquela pessoa que gosta de ajudar os outros, então ela vai ver esse lado também humanitário da World Ventures e ela vai se ligar muito também na perspectiva de que trabalhando aqui ela consegue ajudar muita gente a crescer na vida. Não é só focar na fundação, é focar no fato de que nós aqui conseguimos ajudar milhares de pessoas a prosperarem junto com a gente também. Então, isso é uma informação que impacta o amarelo. E nós temos os vermelhos, que são altamente competitivos, eles são movidos eles têm muita sede de ganhar, né, de vencer na vida. Então, realmente, o ganho financeiro é algo que impacta o vermelho. Enfim, então é aquela pessoa mais focada, mais agressiva, mais direcionada ali mesmo para o business, né? E então, assim, a gente precisa saber se comunicar com todas as cores,
né? Até porque nós somos todas as cores e a gente precisa desenvolver um pouquinho de todas elas mais na gente mesmo para poder saber o que falar para a pessoa. A gente tem que falar o que ela quer ouvir. Não adianta eu entregar só a minha perspectiva, porque a minha, às vezes, não é a do meu convidado, né? Então, aqui a gente tem os números da empresa que realmente impressionam. A gente vê de 2012 a empresa faturando 143 milhões de dólares para 2016 com 926 milhões de dólares. Então, é uma taxa de crescimento que foi quase dobrando ano a ano, né? E isso é realmente impressionante. Isso mostra uma solidez da empresa, mostra que ela está no caminho certo, que ela sabe o que ela está fazendo. Isso mostra que as fundações foram muito bem construídas. E voltando a falar dessa fundação da empresa, imaginem que você esteja passando por uma construção, né? Você passa de carro e tem ali uma obra e você nunca vê nada acontecendo naquela obra. Você vê um monte de gente ali, mas você nunca vê nada subindo, né? O que está acontecendo ali? O pessoal está trabalhando nas fundações do prédio e isso realmente leva muito tempo. Mas depois que as fundações estão realmente concluídas, o prédio consegue subir com muita velocidade. E isso a gente vê assim que realmente construir a fundação proporcionalmente é mais demorado do que subir o prédio. E a gente está exatamente agora começando a subir o nosso prédio. Bom, falando um pouquinho mais da empresa. Então, o que a gente tem de maravilhoso nessa empresa? Nós temos treinamentos que são mundialmente reconhecidos. O Mark Aceta, o nosso diretor de treinamento, ele é famoso e reconhecido no mundo inteiro, em todas as empresas de marketing. Os vídeos do Mark Aceta rodam em todas as empresas de marketing do planeta, né? Então, nós temos a honra e a oportunidade de ter muito próximo a nós, simplesmente um dos melhores treinadores do mundo, que vão te ajudar a desenvolver todas as habilidades que você precisa para desenvolver esse negócio. Ele treina todos os IMDs, e os IMDs nos treinam, e quando a gente vai a um evento oficial da empresa, a gente tem a oportunidade de ser treinado diretamente por ele, ou seja, realmente isso é impagável, não tem preço. Nós temos a oportunidade de desenvolver, do nosso desenvolvimento pessoal aqui na empresa. Gente, aí eu já falei disso antes, mas assim, resgatando, porque realmente para mim, essa é a maior, enfim, esse é o maior presente mesmo, né? É essa oportunidade. Se você não está olhando para dentro de si, começa a olhar. Começa a olhar porque a gente só cresce na empresa à medida que a gente também cresce internamente. Então, a gente manifesta no nosso mundo externo aquilo que se passa internamente em nós. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que seja totalmente tomada por emoções muito pesadas, por muita raiva, por muito ódio, por, enfim, muito rancor? Vocês conseguem imaginar essa pessoa manifestando alegria na vida dela? Manifestando, enfim, tocando o coração dos outros e manifestando sucesso, alegria, abundância? Não é assim. Então, assim, isso é um exemplo, assim, bobo para mostrar que simplesmente a gente precisa trabalhar internamente para que a gente manifeste externamente aquilo de melhor que a gente tem, né? Mas a gente precisa, digamos assim, tirar o véu que está cobrindo esse melhor de nós. E aqui na empresa a gente tem essa oportunidade, no dia a dia, de nos desenvolvermos. E eu estou vendo na minha frente, cada dia é uma pessoa que vai se mostrando mais e mais e mais. Ontem a gente teve aqui em Brasília um treinamento surreal com a nossa sênior Amanda Magalhães. Gente, o que aconteceu com essa pessoa? Eu que a conhecia, enfim, quase, acho que há um ano atrás eu a conheci. O desenvolvimento dela, ela hoje é outro ser humano. Assim, realmente é você olhar para dentro mesmo, ver o que está te faltando, o que está te impedindo, o que está te travando, todo dia. Olha para você, aonde que você pode ser melhor todo dia. E não é só no business, entende? Então, assim, é a sua capacidade de realizar as coisas, é a sua organização, é os seus horários, é você ser pontual, é você ser gentil com as pessoas, é você aprender a se comunicar. E isso, quando eu falo que essa empresa vai transformar o planeta, eu realmente acredito que aqui a gente veio desenvolver essa habilidade de se comunicar com as pessoas.
E se a gente cura as relações, a gente aqui tem a chance de aceitar, de compreender e conviver com pessoas muito diferentes de nós. Muito diferentes de nós. E com isso, a gente vai abrindo o nosso coração para aceitar todos os tipos de pessoas. E hoje eu convivo com pessoas que antes nunca fariam parte do meu círculo. Porque a gente tem uma tendência de andar somente com pessoas muito parecidas conosco, né? E aqui não, a gente tem a chance de conviver com todos. E não só conviver e aceitar, mas a gente aprende a amar o diferente. E na hora que você aprende a amar verdadeiramente o diferente e aceitar o diferente na sua vida, você está curando as relações humanas. E quando a humanidade aprender a se relacionar, acabou a guerra, acabou o conflito, acabou tudo. Porque simplesmente a gente vai conviver com irmandade, entende? Então, enfim, tá, pode ser utópico isso, mas pensem nisso numa pequena escala, na sua família, você aprender a se relacionar com todas as pessoas da sua família. O que isso muda na sua vida? Você aprender a se relacionar com todas as pessoas que estão à sua volta. O que isso muda no seu mundo? Então, isso é muito grandioso. Bom, nós temos um produto que é super dinâmico e a cada ano fica melhor. E eu digo mais, não é nem só a cada ano, porque a cada 3 meses nós temos um grande evento acontecendo na nossa empresa. E a cada 3 meses eles lançam alguma coisa nova na empresa, né? Então, assim, a cada trimestre o nosso produto fica melhor. Isso é surreal, né? Se a gente tivesse um produto material, quanto tempo demoraria para a gente ter uma evolução do nosso produto? Né? Então, depois reclama que eu fico mudando de slide. Não tem como, tem que mudar mesmo. Cada semana, toda hora é coisa nova, né? Cada semana é uma coisa nova. Eu abro o site, tem um preço novo. Depois aparece tem um produto novo. Tem que mudar de slide mesmo, não tem como. É isso aí. A gente tem uma empresa que distribui 65% do faturamento dela entre os seus representantes. Quando eu entrei, eu nunca fiz marketing na vida. Então, é a minha primeira experiência. Eu achei que isso fosse normal, que todas as empresas de marketing fossem assim. E aí, com o tempo, eu descobri que não, que tem muitas empresas que distribuem muito menos que isso. E eu sempre ouvi isso, a nossa empresa é das mais generosas do mercado, né? Então, assim, tem muita empresa aí que ela distribui de 35% a 40% do faturamento dela, a nossa distribui 65%, gente. É ganha-ganha. A empresa está ganhando e nós estamos ganhando. Aqui é muito ganha-ganha. Você vê os hotéis ganhando, você vê todo mundo ganhando, né? Todo mundo feliz. A gente tem a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas e talvez esse também seja, assim, o nosso maior tesouro. A gente consegue atrair para essa empresa pessoas, seres humanos muito diferenciados. É impressionante a qualidade dos seres humanos que estão aqui conosco. É surreal, gente, é surreal, assim. E não sou eu que estou falando, eu ouço todo mundo falando. Eu já ouvi um dos fundadores da World Ventures falar isso, o Mark Askew, numa das entrevistas que ele deu, enfim, uns vídeos de treinamento, ele falou isso. Ele falou, gente, a qualidade de ser humano que a gente atrai são pessoas entusiasmadas, são pessoas que realmente querem impactar o mundo, que elas querem fazer a diferença no mundo. Então, eu começo a conversar com as pessoas que estão à minha volta e perguntar por que elas entraram, por que elas estão fazendo World Ventures. E é impressionante a grandiosidade dos projetos de vida que elas têm, dos sonhos que elas têm. Então, por que elas querem esse dinheiro? Não é simplesmente para comprar uma casa maravilhosa, um carrão. Isso faz parte do processo, né? Qualidade de vida e tal, mas não é isso, sabe? A grande maioria das pessoas tem sonhos muito lindos de impactar o mundo positivamente. E a gente aqui realmente tem um poder de atração dessas pessoas, porque esse objetivo vem da fundação, do fundador da empresa. Ele quer transformar o mundo. Essa empresa não foi aberta simplesmente para deixar ninguém rico. Ele já era milionário quando ele abriu essa empresa. O objetivo dele é óbvio que ele quer ganhar mais dinheiro. Quem tem dinheiro sempre quer ganhar mais dinheiro, mas não era essa a necessidade dele. Ele abriu essa empresa para transformar o mundo. Ele queria ver as pessoas mais felizes. Ele queria realmente ver mais diversão, liberdade e satisfação nas pessoas. Ele queria ver as pessoas viajando. A vida é leve, a vida é linda.
e tá todo mundo escravo dos seus trabalhos, entende? E ele queria ver as pessoas se libertando. Então, quando lá do cerne, lá da fonte, vem um objetivo maior, é óbvio que a gente vai atrair pessoas lindas que têm objetivos lindos para fazer essa missão se concretizar. Então, talvez essa seja a nossa maior pérola mesmo. E nós temos ainda executivos, bom, aí, claro, todos os executivos que vão se juntando vão dentro do mesmo objetivo, da mesma missão. E, gente, quando a gente fala em desenvolver liderança, porque isso aqui, mais do que tudo, é um negócio de desenvolvimento de lideranças. Então, a gente tem a oportunidade de expressar o líder que existe dentro de cada um de nós. Você que está ouvindo esse Zoom agora, cada um de vocês, você é um líder. Se você acabou de chegar na empresa, se você acabou de se cadastrar, não sabe ainda como realizar esse negócio e ainda você saiba que você já é um líder. Você só precisa aprender a manifestar isso. Todos nós somos líderes, só que o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje, não tem o menor interesse em estimular essa liderança nas pessoas virem à tona. O mundo não quer isso, os nossos governantes não querem isso. Mas aqui na nossa empresa a gente tem a oportunidade de manifestar o melhor de cada um de nós. E você pode ser um líder dentro da sua família, você pode ser um líder dentro do seu grupo de amigos, você pode ser um líder aonde quer que você esteja. E aqui a gente aprende a manifestar isso. E nós temos dentro da nossa empresa um norte de desenvolvimento de liderança muito lindo, chamado liderança tribal. Eu não vou entrar muito dentro disso, porque vale um treinamento por si só, essa liderança tribal, mas eu queria só dar uma pincelada para a gente ficar com um gostinho e futuramente a gente poder desenvolver isso com mais detalhes, porque a liderança tribal, os executivos da empresa trabalham dentro dessa metodologia de liderança tribal e seria muito interessante que nós estivéssemos muito atentos para a liderança tribal em nós e para a nossa equipe também, porque cada um de nós faz parte de um dos estágios, a gente está ocupando um dos estágios dessa liderança tribal e cada um da nossa equipe também está num desses estágios. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue com muito mais veemência ajudar aquela pessoa e a nós mesmos a mudar de estágio, a ir para um estágio acima. E a partir do momento em que você está um estágio acima, você consegue se trabalhar para ir mais um estágio acima. Então, o que dizem esses estágios? O que diz a liderança tribal? O primeiro estágio é aquele em que a pessoa diz que a vida é uma droga. Enfim, tudo dá errado e quando as coisas começam a acontecer, é aquela pessoa extremamente negativa, que vai falar, não, a vida é uma droga mesmo, a vida não presta, nada presta, ela só consegue olhar para o negativo em tudo. Ela não consegue ver beleza na vida. E nesse estágio é onde a gente encontra realmente a violência no mundo, aquelas pessoas realmente violentas. O segundo estágio é aquele que diz, bom, a pessoa já evoluiu um pouco, ela já mudou de nível e agora ela não acha que a vida é uma droga, mas ela diz, a minha vida é uma droga. Então é aquela pessoa que tudo que acontece com ela, acontece qualquer coisa errada e ela diz, eu sabia, comigo é sempre assim mesmo. Então, assim, ela só consegue, é aquela que enxerga sempre o copo vazio e é aquela pessoa que é vítima. Em qualquer circunstância, ela é uma vítima. Então, é a pessoa que culpa o governo, ela culpa, eu não desenvolvi minha equipe ainda porque olha o preço do dólar. O dólar alto desse jeito é impossível, né? Não tem como. Enfim, seja lá o que for, ela vai olhar para o copo meio vazio, ela vai encontrar desculpas. Então, a pessoa que é movida por desculpas, sempre tem uma desculpa para alguma coisa, para tudo na vida ela tem uma desculpa, ela está no segundo estágio, tá? E se esse segundo estágio é um estágio em que grande parte da população mundial está ocupando esse estágio. Então, assim, se você se identifica encontrando desculpa demais, por que você não fez? Por que você não convidou? Por que você não se mexeu, não se movimentou? E você encontra desculpas para isso, você certamente está nesse segundo estágio. Então, simplesmente toma consciência disso.
sabe? A gente não tem nenhum tipo de julgamento aqui com esses estágios. Eles estão aqui classificados para que a gente consiga subir para o próximo nível, porque é tomando consciência de onde a gente está hoje que a gente consegue evoluir para o próximo nível. Sem consciência, a gente permanece onde nós estamos. Então, o que a gente precisa para ir para o próximo estágio, para o terceiro estágio? Autorresponsabilidade. Você se autorresponsabilizar por tudo. Não é porque o dólar está alto que eu não consigo cadastrar. É porque eu não convidei pessoas suficientes para eu poder crescer minha equipe, entende? Então, você se autorresponsabiliza e você vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio é aquele estágio da competitividade. Então, é onde para você ser bom, o outro precisa ser menor. Então, exige aquela competição não saudável. Tá? Então, esse é o terceiro estágio. O próximo estágio é aquele que diz, nós somos bons. Então, aqui é onde você já começa a ver uma cooperação, uma união grupal. Então, por exemplo, a gente vê... o que está acontecendo hoje com o Brasil? A gente começou com várias equipes separadas, não foi assim? Nós começamos, era a equipe X, a equipe Y, e tinha o Team One e as outras equipes. E o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo cooperação e união grupal acontecendo entre as equipes. Ainda não são todas as equipes trabalhando juntas em harmonia, mas a gente está caminhando para esse quarto estágio. E é interessante a gente notar isso, de onde a gente começou no Brasil para onde a gente está hoje, a gente está pulando do terceiro para o quarto estágio enquanto Brasil, né? Então é muito lindo observar isso. E aí dentro da sua equipe, com seus crosslines, enfim, começa a trabalhar cada vez mais essa cooperação, sabe? Uma competição, se houver a competição, que seja uma competição de brincadeira, né? Então, como às vezes eu e a Clara Frank, a gente brinca, estão as duas aqui batalhando para chegar à diretora de marketing. E aí, como é que vai? Eu vou primeiro, não vou? E é isso, é tudo uma brincadeira, porque quando qualquer pessoa chega lá primeiro, eu celebro como se fosse eu chegando lá. E celebro com uma felicidade genuína por aquela pessoa. E aí, nós vamos evoluindo para o quinto estágio. Esse quinto estágio tem uma porcentagem ínfima de pessoas ocupando esse estágio. É aquele que diz a vida é excelente. Não importa o que aconteça, a vida é excelente. E a gente está aqui criando um legado. Esse é o nosso objetivo maior. Esse é o objetivo da World Ventures. Tá? Então, assim, é ali que a gente vai mirar. É para onde a gente caminha. Bom, foi só uma pincelada, mas para a gente entender como é a cabeça da liderança executiva que está à frente dessa empresa. Bom, e agora a gente vai entrar na parte do treinamento que é mais numérica, tá? Essa é uma parte mais dinâmica e isso aqui, gente, é surreal. Se você mostrar isso para os seus prospectos, enfim, eu acho que só não entra para a World Ventures para trabalhar junto com a gente. Não sei. Não entendeu. A pessoa ou não entendeu ou é completamente maluca. Porque olha só esses números, olha o que dizem esses números. A gente está numa indústria de 7,6 trilhões de dólares. É a maior indústria do mundo, né? A indústria do turismo. Bom, a World Ventures já é a maior empresa de turismo do mundo no marketing de relacionamento. Tá? Nós temos pouquíssimas empresas de marketing de relacionamento lidando com turismo e, sinceramente, ela é a primeira, é o primeiro lugar. O número 2 a gente nem sabe quem é, porque está tão distante da gente que nós nem sabemos quem é. Mas existem empresas também que estão trabalhando nesse ramo. Mas nós já somos a maior num mercado de 7,6 trilhões de dólares. Vamos trabalhar um pouquinho com aqueles números que a gente apresentava aquela apresentação antiga que nós tínhamos. Hoje a gente já atualizou nossa apresentação, mas é bom a gente sempre ter em mente esse mercado em que a gente está inserido, porque aqui a gente tem empresas não, a gente tem mercados que são sucesso absoluto hoje no mundo. Você vê o mercado do café, hoje a gente pode dizer assim, que se você abrir uma cafeteria num ponto errado, você dá certo, porque hoje o mercado de café, ele simplesmente é sucesso absoluto. Você vai num shopping, várias lojas fechando, as cafeterias estão lotadas.
Então, o café é um mercado de sucesso. Ele movimenta hoje no mundo aproximadamente 100 bilhões de dólares. A Starbucks, ela conquistou aproximadamente 14% desse mercado. Então, a fatia de mercado dela foi robusta, né? 14%. Então, a Starbucks é uma empresa que movimenta 14 bilhões de dólares por ano, né? Ela está ali num mercado que movimenta 100 bilhões. Bom, vamos ver aqui, então, o mercado de perda de peso. O mercado de perda de peso, ele movimenta hoje aproximadamente 50 bilhões de dólares. E a gente tem a Herbalife. Então, aqui no nosso ramo, marketing de relacionamento, a Herbalife conquistou aproximadamente 8% desse mercado. Ela é uma empresa que fatura 4 bilhões de dólares por ano. É uma empresa que está, assim, com sucesso absoluto. É uma empresa, né, que está lá na frente. Mercado de cosméticos. Esse mercado movimenta aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano. É surreal que movimenta esse mercado. A Avon é uma empresa de venda direta, né, que todo mundo conhece. Ela conquistou 4% desse mercado aproximadamente. Tem muita competição, né, nesse mercado de cosmético e ela conquistou 4%. É uma empresa que fatura 9 bilhões de dólares por ano. Surreal, assim, é uma loucura. Bom, se a World Ventures conquistar 14% do nosso mercado de turismo, assim como a Starbucks conquistou no mercado de café, a nossa empresa simplesmente faturaria por ano 980 bilhões de dólares. Gente, eu vou repetir. 980 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que significa isso? Assim, é uma quantia tão surreal que a minha cabeça não consegue alcançar o que seria uma empresa faturando isso. Mas, enfim, ela precisaria conquistar 14% do mercado de turismo, assim como a Starbucks fez no mercado de café. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar, não, Adriana, 14% é muita coisa e a World Ventures não vai faturar tudo isso. Então, vamos pensar que a World Ventures consiga conquistar 8% do mercado, assim como a Herbalife conquistou na fatia de mercado dela. Nós seríamos uma empresa a faturar 560 bilhões de dólares por ano. 560 bilhões! Gente, 560 bilhões de dólares. Hoje, a gente fatura aí cerca de 1 bilhão. Então, faturando aí 8% do mercado, mas 8% é muita coisa, né? Vocês concordam comigo que não é fácil chegar, assim, a abocanhar toda essa fatia de mercado? Então, vamos diminuir. Vamos pensar o seguinte, que se a World Ventures conquistar 4% do mercado de turismo, assim como a Avon conquistou o mercado de cosméticos, a nossa empresa faturaria 280 bilhões de dólares por ano. Ela seria, obviamente, a maior empresa de marketing de relacionamento no mundo, sendo que a maior empresa hoje, que é a Amway, fatura cerca de 10 a 11 bilhões. 10 a 11 bilhões é a maior empresa de marketing de relacionamento hoje no mundo. Se a gente conquistar somente 4% do nosso mercado, a gente fatura 280 bilhões de dólares. É surreal. Mas vamos falar o seguinte, Adriana, 4% ainda é muita coisa, e enfim, você está viajando, a World Ventures não vai conseguir conquistar tudo isso, vamos diminuir? Vamos diminuir. Então tá, se a World Ventures conquistar 2% do nosso mercado de turismo, ela é uma empresa que fatura 140 bilhões de dólares. Adriana, você está viajando, cara, você é muito apaixonada pela empresa, você é muito fanática, e eu não acho que a World Ventures vai conquistar 2% do mercado. Então vamos lá, 1%. Se a World Ventures conquistar 1% do mercado, ela fatura 70 bilhões de dólares por ano. Não, Adriana, 1% é muita coisa, eu não acho esse produto, enfim, não sei. Enfim, vamos lá, 0,5%, a nossa empresa fatura 35 bilhões de dólares por ano. Adriana, 0,5%, será que ela consegue chegar a 0,5%? Beleza, 0,25%. Gente, se a World Ventures conquistar 0,25% do nosso mercado, ela é uma empresa que fatura 17,5 bilhões de dólares por ano. Ela é a maior empresa de marketing de relacionamento do mundo, com um plano de compensação pagando 65% do faturamento dela. Eu vou repetir. Uma empresa
faturando 17,5 bilhões de dólares por ano, com apenas 0,25% da fatia de mercado e pagando 65% do faturamento dela. Adriana, agora pensa comigo, Adriana. O Wayne e os fundadores da empresa, o Josh Payne, CEO, Ed Head, presidente, Wayne Nugent, dono da empresa, fala o seguinte, que o Brasil vai ser o maior mercado da World Ventures. Exato. Ou seja, desses 17,5 bilhões de dólares que a gente está supondo, quantos por cento vai ser no Brasil? Eu digo aí que metade, pelo menos, 50% do faturamento vindo do Brasil, eles mesmos estão falando. Ou seja, por volta de 8 bilhões... Olha, calma. 8 bilhões de dólares vai ser movimentado no Brasil. 65% paga os representantes. Faça as contas, você, pioneiro. Quanto vai vir para o teu bolso? Ai, meu Deus. Gente, e sinceramente, vocês, com todo esse produto maravilhoso que nós temos, e a gente foi passando aqui no início dessa apresentação, produto por produto, é um produto lindo, é divertido, ele é sexy, ele é mais barato, ele tem qualidade, ele realmente é encantador. Vocês acham que a gente vai conquistar só 0,25% do mercado de turismo? Aqui, 17,5 bilhões, a gente está nivelando por muito baixo. Porque a gente tem condição, se você for olhar mais para frente, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você pode ter certeza absoluta, escreva o que eu estou falando, que a gente vai conquistar muito mais do que 0,25% desse mercado. Então, como o Renan falou, faça as contas. E é isso que a gente tem em mãos, é essa perspectiva que a gente tem em mãos. Além disso, se a gente olhar o momento que a gente está vivendo dessa empresa... existe um gráfico que foi feito, estudo que foi feito de todas as empresas de marketing de relacionamento no mundo. E eles detectaram, então, esse padrão dentro das empresas, né? Então, primeiro a gente tem a fase de formulação, depois concentração, momentum e estabilidade. A fase de formulação é aquela fase realmente inicial, e nos 2 primeiros anos de empresa, cerca de 95% das empresas fecham as portas. Elas não dão conta de ultrapassar o 2º ano. Então, assim, é um período super arriscado de você realmente investir na empresa. Ela está começando, o mercado é super inseguro em relação àquele produto, ninguém conhece e beleza. Então, a fase de formulação. A hora que ela passa disso, ela vai para o período de concentração. Essa fase de concentração, o tempo que as empresas demoram ali é relativo. Pode ser muito rápido, tem empresas, aliás, que passam voando por essa fase e tem outras que demoram mais. A World Ventures demorou, vamos supor que ela tenha ficado aí 2 anos na fase de formulação, hoje nós temos mais 12 anos e pouco, a gente demorou bastante aí nessa fase de concentração. Depois... Então, assim, aliás, nessa fase de concentração é um período em que começa a existir uma aceitação do mercado em relação ao produto. Então, as pessoas já começam a ouvir falar daquele produto, já começa a ter caso de sucesso dentro da empresa. Então, as pessoas já começam a atingir certos resultados e isso vai dando confiança para o mercado, né? Então, é uma fase em que o produto começa a ser divulgado, mas ele ainda não explodiu. E aí vem o momento, que é exatamente a fase de explosão. Então, a gente vê aqui no nosso gráfico que é a curva realmente ascendente, né? Então, é onde a empresa explode mesmo. Aqui é quando as grandes massas têm acesso ao produto. É quando a gente não precisa mais necessariamente estar divulgando tanto assim. É claro, a gente vai sempre falar do nosso produto, mas é uma fase em que as pessoas começam a chegar até nós. Porque elas já ouviram falar do produto e elas querem o nosso produto. Então, por que a gente fala? Faça uma lista de 200 nomes e fale com todas as pessoas da sua lista. O seu objetivo é riscar todos os nomes da sua lista. Porque você, na hora que chegar na fase de momento, você precisa que todos os seus amigos, que todos os seus conhecidos saibam que você está fazendo esse negócio. Porque é a hora que o seu amigo vai chegar até você porque ele quer entrar. É a fase de momento. Então, depois disso vem a estabilidade. A estabilidade realmente, então, a gente já tem o produto ali. É quando a empresa já não está no crescimento tão expansivo, mas como que as empresas conseguem driblar essa fase de estabilidade? De 2 formas.
lançando novos produtos e abrindo novos países. Eu pergunto para vocês, a World Ventures lança novos produtos? Constantemente. A empresa está focada em abrir novos países? Gente, nós estamos presentes em apenas 35 países no mundo. E a gente tem ainda o resto do planeta inteiro para poder explorar e apresentar o nosso produto. E, enfim, a gente tem um planeta fértil esperando o nosso produto. Então, enfim, aqui a gente tem as fases de crescimento de uma empresa. A melhor hora para você se juntar numa oportunidade de marketing de relacionamento é na concentração. Ela ainda é essa fase do pioneirismo. É quando a estrada não está asfaltada, é estrada de terra, tem muitos buracos, no entanto, é o melhor momento. Aqui, a empresa já se provou que é sólida, mas ela ainda não explodiu. E na fase de momento, é exatamente quando a empresa ela experimenta esse crescimento massivo, mesmo, com muita velocidade. É um crescimento explosivo, e nessa fase nascem a maioria dos milionários, tá? Na fase de momento. Aqui, o sucesso ele é abundante para as massas na empresa. Bora! Porque não, bora, galera! Porque não se trata simplesmente de ser milionário, entende? Trata-se da gente simplesmente multiplicar, dividir a renda nas mãos de muitas pessoas. Então, assim, não é com propósito, exatamente. Então, aqui a gente tem a possibilidade de pessoas chegarem a diretor, de pessoas chegarem a diretor de marketing, né? E às vezes ela não quer mais que isso. Diretor de marketing já está ótimo para ela já transformou a vida dela. E sendo diretor de marketing, ela já ajudou muita gente. E às vezes ela quer parar ali e está tudo certo. Mas para quem quer ir adiante, aqui tem o espaço e é no momento em que realmente acontece essa explosão de milionários dentro de uma empresa. Agora eu pergunto para você. Ô, Adriana. Sim. Pode falar, Renato. Sabe qual é o melhor? Você trouxe esse gráfico aqui. É muito bom ter um verde fazendo treinamento, né? Ele traz coisas que a gente fica vendo assim. A gente já analisou, mas cada vez que você olha, eu já sei que você não vou dormir de novo hoje. Mas e sabe qual é o bacana? Porque esse gráfico, tipo assim, muitas vezes você vê uma empresa que está começando agora, uma startup. Agora imagine uma empresa que já é validada, já é consolidada, já tem 13 anos de multinível, e você já viu esse gráfico em todos os países, esse gráfico ocorreu. E vai ocorrer a mesma coisa no Brasil, ou seja, uma empresa que você sabe que vai ocorrer sim ou sim, porque uma empresa startup pode ser que ela não consiga passar da concentração. A nossa sim, ela já é gigante, já é bilionária. Então o gráfico que aconteceu em outros países vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. É loucura. Exatamente. E assim, a empresa, ela tem o gráfico dela e cada país vai ter o seu gráfico também, né? Porque a empresa está em diferentes momentos em diferentes países. Então, por exemplo, a gente já passou da formulação, enquanto World Ventures, aonde vocês imaginam que ela está agora? Onde será que a gente está agora? A gente está no final da concentração. No final da concentração. Vocês lembram que eu falei que o Wayne anunciou no treinamento que as fundações estão prontas? Que agora é expansão, que agora ela está pronta para sair voando. O que você acha que é sair voando? É explodir no mundo. Então, a gente está aqui na fase final de concentração enquanto World Ventures. Agora eu pergunto para vocês, aonde que nós estamos enquanto Brasil? Aonde você acha que a gente está? Enquanto país. Exatamente no final da concentração também. Nós passamos por um período de formulação super rápido, mas tivemos ali o período, né? A empresa está chegando, você não sabe se o produto vai ser bem aceito ou não, e é por isso que ela, ao invés de simplesmente chegar num país já abrindo o país, ela faz o pré-marketing para ver se o país vai aceitar aquele produto ou não. Então, nós passamos rapidinho pela fase de formulação, os resultados começaram a acontecer muito rápido aqui no Brasil, a aceitação está sendo ótima, a gente está no período de concentração, tem buracos na nossa estrada, sim, nós temos problemas, desafios, na verdade, para a gente ir contornando, mas aqui a dica que eu deixo para cada um de vocês, seja água.
A água contorna o obstáculo. A água não vai ficar brigando com o obstáculo. E lá nos meus 2 primeiros meses, quando eu estava pensando em sair da empresa, o que eu estava fazendo? Eu estava brigando com cada obstáculo que aparecia na minha frente. A partir do momento que eu resolvi me tornar água, contornar o obstáculo e seguir e olhar para o que mais a empresa tem a oferecer, aí tudo mudou no meu negócio. Então, seja água. O momento está prestes a explodir. A empresa no Brasil e a empresa no mundo está prestes a explodir. É muito louco, porque quando você chega nos Estados Unidos, a empresa já tem 12 anos lá, e aí as pessoas acham que, bom, 12 anos, então, Estados Unidos inteiro conhece a World Ventures, né? E não é assim. Tem muita gente, mas muita mesmo, que nunca ouviu falar da World Ventures nos Estados Unidos. E é justamente por isso, ela estava na fase de concentração, ela estava construindo fundações. O objetivo dela não era simplesmente expansão, ela ainda não chegou no momento, nem nos Estados Unidos, né? E agora a gente já entrando com o Brasil, coincidindo o momento dela chegando lá nos Estados Unidos e chegando aqui no Brasil também. Então, aqui a gente está na concentração, mas tem países que a empresa já está aberta que eles já estão em momento. Então, por exemplo, tem países na África que já estão em momento. Talvez eu possa dizer, não sei se eu posso afirmar isso, mas eu imagino que a África do Sul já esteja em momento. A África do Sul já tem um Double IMG. Gente, África do Sul. As pessoas aqui às vezes reclamam de, né, falar, não, mas R$2.000, um Platinum e a nossa economia e tal, e tal, e tal. África do Sul. O que vocês acham que é a economia lá num país africano? Na semana passada, nós tivemos um IMG anunciado em Uganda. Eu não conheço nada da economia de Uganda. Eu tenho que confessar aqui que não sei nada da economia daquele país, mas eu consigo imaginar. Uganda, ele contou a história dele, Uganda. Ele falou que a média salarial de Uganda é de $80 mensais. E é tão crítica a situação em Uganda que se você hoje perder o seu trabalho, provavelmente você nunca mais vai conseguir um trabalho na sua vida. Então, olha só, são pessoas que nunca viram uma outra cidade, só aquela cidade ali. Então, se um país que a média salarial de $80 mensais, é o continente que mais cresce na World Ventures, imagina o que a gente pode fazer em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Florianópolis, Recife, Salvador, Belém, pelo amor de Deus. As pessoas que estão aqui têm É surreal o que a gente tem em mãos. E eu digo o seguinte, que a gente tem a faca e o queijo nas mãos, mas as pessoas precisam ter a fome. Se você não tem a fome, não adianta você estar com queijo na sua mão. Você vai simplesmente olhar para aquele queijo. Então, desenvolva a fome dentro de você. Desenvolva a sua fome e cultive o seu porquê. Se você souber exatamente o porquê de acordar todos os dias para fazer a World Ventures, se você conseguir aprofundar no seu porquê, porque eu já ouvi pessoas falando, o meu porquê é viajar com os meus filhos para não sei aonde, né? Tem gente que quer ir, sei lá, quer ir para Disney, tem gente que quer ir, não sei, tem vários locais. Esse é um porquê bacana, mas esse é um porquê muito superficial. Esse é um porquê que se você, enfim, de qualquer outra forma, você conseguiria chegar nele. Entende? Você não precisa fazer a World Ventures para chegar nesse porquê, para conseguir colocar, para materializar esse porquê. Você precisa encontrar dentro de você um porquê que seja tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você se sinta pequenininho perto desse porquê. Que você sinta uma gota ou um grão de areia perto desse porquê. Sabe aquele porquê que você nunca na sua vida imaginou que você fosse capaz? Sabe os sonhos que você sonhava quando você era criança? Sabe, sonhos realmente grandiosos. É com isso que você tem que se conectar. E, aproveitando que a gente falou aqui dos sonhos de criança, vá lá atrás, tente silenciar sua mente um pouquinho e vai mergulhando dentro de si. Se você não lembra, assim, imediatamente, vai tentando resgatar isso dentro de você. O que você sonhava quando você era bem pequenininho?
porque ele tem muito a ver com o seu propósito de vida. E aí foi interessante quando eu comecei a olhar o que eu dizia que eu ia ser, né? A criança fala, quando eu crescer eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu falava que eu ia ser aeromoça, porque eu queria viajar o mundo inteiro. Eu queria... Rapidinho, bateria, foi. Eu queria viajar o mundo todo. Então, assim, e de repente eu caí numa empresa que está me possibilitando viajar o mundo todo. E o que eu digo? Um dos meus porquês, não é o único, mas um dos meus porquês é realmente ter liberdade absoluta e irrestrita de ir e vir. Eu quero realmente poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, como eu quiser. Esse é um dos meus porquês. Não é o maior. Ele é só, talvez, o mais divertido. Mas esse é um deles. Eu já sonhava com isso quando eu era criança. Então, busque o seu porquê, porque ele vai te ajudar a acordar todos os dias para fazer esse negócio com alegria, para te fazer, assim, para você realmente fazer esse negócio dando tudo de si. É muito difícil, eu sei que é difícil a gente dar tudo de si, a gente ir all in. E eu falo por mim, porque assim, eu acho que eu ainda estou longe do meu all in, assim, eu estou longe do meu 100%. Talvez eu tenha dado, não sei, 20%, 30%, não sei, pouco. Eu sei que é pouco, eu sei que eu tenho muito mais capacidade. Mas é exatamente conectando com esse porquê que a gente vai carregando a nossa bateria, carregando a bateria, para que a gente consiga realmente se colocar em movimento. E o que a gente tem que fazer, então? A gente está aqui nesse momento pré-explosão. E o que a gente precisa? A gente simplesmente precisa fazer o simples. É fazer o que a gente já sabe que tem que fazer. É realmente fazer a nossa lista ali de, no mínimo, 200 nomes. É conectar com todos esses 200 nomes. Não pensando que todos eles vão entrar agora, mas eles precisam saber que você está fazendo esse negócio. Para a hora do momento, ele voltar até você. Então, você precisa simplesmente convidar essas pessoas, compartilhar, não é nem convidar, é compartilhar essa ideia com eles. Você só precisa compartilhar o projeto com eles, compartilhar a visão de onde você vai estar daqui a 5 anos com essas pessoas. Só isso. E aí, o resto, enfim, o tempo vai fazer o seu papel e, enfim, entrega para o mundo. Não fica ali buscando resultados imediatos. Porque se a gente fica muito preso ao resultado da nossa ação, esse resultado não acontece. A gente está colocando ansiedade, a gente está prendendo o fluxo da vida. A gente precisa simplesmente agir. A gente precisa simplesmente deixar a água fluir. Não prender absolutamente nada. Vai lá, convida, compartilha com leveza, com alegria, viagem e pronto. E as pessoas que forem para entrar no seu time, elas vão entrar no seu time agora ou daqui a pouco. Então, as habilidades que a gente precisa para desenvolver esse negócio são super simples, né? Então, olha só, a gente tem a faca, o queijo, a sede. Eu espero que vocês tenham a sede e a fome de vida, a sede e a fome para realizar todos os seus sonhos. E a gente tem habilidades muito simples para serem desenvolvidas, com treinamentos que são passados de forma presencial, de forma online, com IMDs vindo ao Brasil. Gente, a gente tem um cara chegando aqui no Brasil agora, o Sachin Govender. Todo mundo precisa estar na frente desse cara. Ele é um menino que conseguiu chegar 2 vezes a IMD com muita velocidade, num país que passa por situações muito semelhantes ao nosso. Uma pessoa que recebeu 145 nãos antes do primeiro sim dos convites todos que ele fez. Imagina, agora eu te pergunto. Oi? 1 ano para ser sênior. Ele levou 1 ano para ser sênior. 1 ano para ser sênior. 2 anos para diretor de marketing, 3 anos. 2 anos para diretor de marketing. Gente, 145 nãos. Imagina você compartilhando, não, 10, 20, 40, 50, 75 nãos, 80 nãos, 90 nãos, 130, 145. No 146 ele levou um sim. Desses 146, 5 anos adiante, ele era duplo IMD. Ele tem uma equipe de 26 mil pessoas espalhadas em 35 países.
Agora, e se ele tivesse desistido no quinto não? Como eu vejo pessoas desistindo às vezes no terceiro, no quarto não. E se ele tivesse desistido no 10º não? Eu sei que é difícil, é frustrante, porque a gente tem a visão, a gente tem o sonho, e de repente as pessoas não conseguem se conectar com o nosso sonho, e é difícil, mas se você persistir, e se você buscar com mais profundidade o seu porquê, e se você realmente entender a visão da empresa para que você passe essa visão para as pessoas, e se você chegar nas pessoas com brilho nos olhos, porque mais do que qualquer outra coisa, a pessoa vai comprar o brilho nos seus olhos. É isso que vende. É a visão com o brilho nos olhos, entende? Então, busque realmente se apaixonar por essa empresa, faça uma dream trip, tente realmente usar o nosso produto para que você entenda do que a gente está falando. E se você ainda não tem condição de viajar, viaje na plataforma mesmo. Comece a viajar e fazer milhões de... Rode o mundo dentro da nossa plataforma. Vá para todos os países dos seus sonhos dentro da nossa plataforma. E começa a fazer os seus olhos brilharem, porque isso vai se refletir imediatamente nos seus convidados. Uma coisa muito interessante também que eu queria trazer para vocês é que o Matt Morris, que hoje é acho que ele é o chefe número 1 da empresa hoje, ele falou que ele convidou 230 pessoas para esse negócio. Eu não sei quantas pessoas ele tem hoje, mas ele falou que ali do início dele até certo ponto, ele tinha convidado 230, dessas 230, restaram 30. 200 desistiram do negócio. Dessas 30 pessoas, a grande maioria delas é IMG. É diretor internacional de marketing, mudou de vida, transformou a vida, tem muito dinheiro, realiza todos os seus sonhos. Então, a palavra, assim, a grande questão aqui é não desista. Se você não desistir, se você ainda não virou a chave, se você não se apaixonou pela empresa ainda, se você não desistir, você tem chance da sua chave virar, assim como a minha virou. Porque no início eu também não estava super empolgada, mas a minha chave virou completamente, milhões de vezes, ela virou total. Se você não desistir, você dá a chance da sua chave virar. Mas se você desistir, a sua chave nunca vai virar, simplesmente porque você saiu e você não se deu a chance. Então, assim, é realmente, simplesmente constância. Resiliência é permanecer e constância, realizar o trabalho, é se divertir no caminho. Esse é o nosso papel aqui, né? Então, enfim, isso aqui tudo eu já falei. Eu vou pular esses slides que eu já falei. E aqui eu queria só ler com vocês essa frase do Matt Morris, porque ela é muito impactante. Ela diz: há uma grande oportunidade se você estiver disposto a ser um pioneiro. E quando você é um pioneiro, você deve estar disposto a receber os socos. Você tem que ser durão. E se você for durão o tempo suficiente e você ficar bom nesse negócio e ficar bom em promover a visão por trás da sua oportunidade e da sua empresa, eu te digo, você pode viver uma vida incrível. E eu vou adicionar aqui, você certamente vai realizar todos os seus sonhos. Porque aqui a gente tem o veículo. O veículo está nas nossas mãos. A gente só precisa persistir o tempo suficiente, desenvolver nossas habilidades, que são simples, gente. Convidar, apresentar, fechar, promover os eventos, liderar a nossa equipe. É isso que a gente precisa desenvolver. E liderar a nós mesmos, porque a liderança começa com você. Se você não consegue liderar a si mesmo, é muito difícil liderar uma equipe. E aí vem o nosso processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, comece a colocar metas para você mesmo, vai trabalhando, vai pegando os seus gargalos, vai pegando os seus pontos fracos. Qual é o meu ponto fraco? Meu ponto fraco é a procrastinação. E eu estou focada em acabar de vez com a procrastinação na minha vida. Ainda não acabei, mas eu estou focada nisso.
E eu sei que eu vou vencer isso na minha vida. E eu já fiz 1 milhão de terapias, eu já me trabalhei, eu já fiz 1 milhão de coisas e a procrastinação seguiu ali. Mas aqui eu estou tendo a condição de, na prática, olhar para ela de uma forma muito mais profunda do que eu jamais olhei antes. Porque aqui eu tenho os meus sonhos aguardando eu vencer a minha procrastinação. Então, isso muda o jogo. Então, pessoal, a gente já está quase finalizando, mas eu queria que vocês olhassem para dentro de si e assim, eu te pergunto, qual é a escolha que você faz hoje, que você faz agora? Porque vocês percebem que a gente já tem tudo nas nossas mãos? A gente tem o veículo, a gente tem uma empresa maravilhosa, a gente tem um produto lindo, a gente tem perspectiva, a gente tem a visão do que vai ser. Imagina se tudo isso aqui é só 10% do que virá ainda, né? Então, assim, a gente já tem o veículo, mas a gente precisa escolher, a gente precisa tomar a nossa decisão de levantar da cadeira e agir. A gente precisa tomar a decisão de fazer a nossa lista e compartilhar com a maior alegria possível esse projeto com toda essa lista. A gente precisa tomar a decisão de participar dos treinamentos, de se capacitar todos os dias. A gente precisa tomar a decisão de aprender a se relacionar com as pessoas. A gente precisa escolher se liderar e liderar a equipe. A gente precisa escolher se aprofundar no nosso produto. Não esperar apenas respostas prontas. Vai atrás e entenda a fundo do produto que você está oferecendo para as pessoas. Então, na vida, tudo é uma questão de escolhas. E eu vou passar agora um pequeno vídeo e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, porque ele realmente pode mudar a sua vida. It has been said that on average, every adult makes around 35,000 choices every single day. Yes, you heard that right. You make 35,000 choices on average every single day. Many of these decisions are conscious, some are unconscious or automated based on your conditioning and habits formed over your entire lifespan. These decisions can vary from meaningless choices like which socks to wear in the morning, to life-changing choices like entering a relationship, leaving a relationship, starting a business, or making a decision to commit to something that you know will change everything for you. 35,000 choices every single day. 35,000 times you can decide to make your future better than your past. 35,000 times you get to set the standard for your life. It's the choices we make every day that determine who we will become and how we will live. George Bernard Shaw once said, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. You create your life by the choices you make every single day. The difference between a great life and a mediocre one is based on how many choices you make every day that are deliberate. How many choices do you make every day that are brave? How many are taking you in the direction of life that you want? What if every decision you made was powerful? What if you were conscious of your decision making more often? Can you imagine what a different life you would have in 1, 5, 10 years time if every decision you made was on purpose? See, what happens does not control my life. What I decide to do with what happens controls my life. My choices control my life. My decisions, my actions. I decide if I will pick up the phone and make that call. I decide if I won't. I must face the consequences of both decisions. I decide if I commit to my diet. I decide if I won't. I must face the consequences of both decisions. I decide if I will quit at the first sign of struggle, but I also decide if I won't. I decide if I will refuse to settle. Decide to say no, never again will I accept this life. I'm more than this. I deserve more. That is a decision. Declaring I'm more is a decision. It is me deciding that I control my life. I do control my life. I commit to becoming the greatest version of myself. I choose to be more. I choose to live a big life, not hide in the shadow, not blend in with the background. I choose my life to be more. Think about the compound effect of money.
If you invest money into a high interest return account, over time, you receive compound interest. That is, interest on top of your interest. This process is also true for the choices you make every day. Good choices and bad choices. We all know how quickly life can spiral out of control if we make many bad decisions. A bad relationship, a bad investment, a bad choice of people to associate with. But this is also the case with good choices. If you are conscious in making powerful decisions every day, those choices lead to better opportunities, better results, and they compound on each other to bring you a better life. It really can't be that basic. It can be that simple. It's not easy. It takes character that most don't have to live a life most will never know. I believe you all have that character, but it is up to you if you will use that character to change your life, to create the best version of yourself. Decide today to make better use of your 35,000 choices. Decide to say no. No to average. No to play it small. Decide you are more than you have given the world so far. And commit to get some compound growth in your life. You deserve that. E eu te pergunto agora, o que você decide agora? O que você decide fazer das 35 mil decisões que você toma todos os dias? Qual é a decisão que você toma nesse momento? O que você decide para a sua vida? Porque eu sei o que eu vou decidir e o que eu já decidi para a minha vida. Eu decidi que eu não vou mais viver uma vida medíocre. Eu decidi que eu não vou viver com apenas 10% do meu potencial. Eu já decidi que eu vou ser a IMD nessa empresa. Eu já decidi que eu vou dar o máximo da minha capacidade. Eu decidi que eu vou convidar e apresentar e vou para todos os meus amigos e eu vou passar por cima de toda a minha insegurança, porque a insegurança não tem a menor razão de ser na vida. Eu já decidi que eu vou construir melhores relações na minha vida. Eu já decidi que eu vou atuar em alta performance. E que para eu atuar em alta performance, eu preciso focar nisso todo dia. Eu preciso construir o meu ser. Eu preciso focar em ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu decidi que eu não vou ser acomodada. Eu já decidi que eu vou ser a melhor versão de mim mesma. E eu te pergunto o que você decide para a sua vida agora. Muito obrigada, gente. Que isso, hein? Agradeço do fundo do coração. Para quem estava a mandando oportunidade mensagem, de compartilhar com vocês. Na barriga, você foi monstro, 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 monstro. Que é isso, hein? Você quase fez o vermelho chorar, pô. Todo vermelho tem um pouquinho de amarelo também. Que é isso, muito hein? Obrigada, pessoal, uma salva de palmas aqui para Adriana Clementino, nossa diretora da World Ventures. Que mindset! Salva de palmas para aqui. Pedro, Clara, quem mais está aí? Vem aqui rapidinho. Pedro, o que você fala para o Brasil todo depois de uma mentoria dessa? Como que a pessoa dorme? Fala. Clara, como é que dorme? Não tem como. Gente, não dorme, passa a noite fazendo os planos, né? Relembrando o que a gente veio fazer aqui, o seu porquê, agradecendo por essa joia preciosa ter chegado nas nossas mãos, agradecendo por essa liderança maravilhosa. Pronto, e daí é transformar a si mesmo, é ter coragem de ir atrás. É isso. É isso, pessoal. Então, Isso, salva de palmas de novo para Adriana Clementino, pessoal. Que isso? Olha que loucura! Olha que loucura! Você entrou com o número 333. Caraca! Aí com 333. E não fala nada. Renan, hoje eu vi 3 placas de carro, 333, e a hora que eu estacionei o carro para almoçar, ao lado do meu carro, tinha um carro com o telefone pintado nele, 333. Surreal. Aí, olha que número ele tá agora. 33, 33, 33. Era isso. É isso aí. Então, pessoal,
Não tenho nem palavras, trouxe aí para vocês um pouco da visão da World Ventos, o produto, mostrou aí as riders, as Dream Trip Escapes, que muita gente nem sabe ainda. Então você precisa realmente tomar uma decisão e começar a levar isso aqui de forma profissional, porque só você, quando se torna uma pessoa melhor e começa a ter resultados, te força a ir para o próximo nível, que você de fato vai começar a ter resultados físicos aqui, materiais mesmo. Você vai começar a realmente ter um retorno financeiro maior, mas não fique focando no dinheiro, foque na sua capacitação pessoal. Você vai ver pessoas daqui que não falavam em público agora falando, pessoas que estavam frio na barriga agora falando em público para 400, 500 pessoas. Olha só, olha que loucura. A Adriana mandou mensagem, Renan, tô toda com primeira mentoria para o Brasil todo, e olha o show que ela fez. Então, pessoal, isso aqui é uma escola de vida. O clube de viagem é só um meio para você se divertir, um meio para você relaxar com as pessoas que você atrai, pessoas bacanas, pessoas positivas. Então, eu acho que não sei quem fala isso, tem alguém no nosso time que fala isso, que o valor que a gente poupa mensalmente, que é para viajar, na verdade, seria para estar do lado de pessoas melhores que a gente. Exatamente. Garoto. Isso não tem preço. Então, só tenho a agradecer por ter pessoas assim, forçando a gente a pensar diferente. A gente sempre aprende a cada dia a mais. A gente aprende um pouquinho com amarelo, aprende um pouquinho com verde, um pouquinho com azul. E o negócio é esse. Você nunca pode deixar seu ouvido diminuir na medida que o sucesso vai aumentando. Nunca deixe de diminuir. Exatamente. Sempre esteja se capacitando, porque na vida ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, pessoal, Adriana, quer terminar alguma coisa? Está contigo. É só, gente, realmente aproveitar. Se você conectou, se você curtiu, se você sentiu a vibração, a energia dessas palavras, conecte mesmo com o seu porquê, tome a sua decisão e entre em ação. Não perca a energia. Se você agora sentiu esse impulso e essa energia, entre em ação imediatamente. Não deixa para depois. E o nosso futuro é grandioso, ele é lindo. E a gente se encontra aí nas melhores praias do mundo, com certeza. Bora, nos aguarda. Pessoal, como de costume, agora mande o que você achou dessa mentoria incrível da Adriana, que tem metido em todos os grupos. Mostre pro seu time que está aqui até 11. Que é isso? 23 e 33? Que loucura é essa? Então, mande mensagem em todos os grupos agora que você faz parte. O que você achou dessa mentoria? Você foi mandado para um outro portal, para um outro mundo. Então, pessoal, mande em todos os grupos. Mostre que você está aqui se capacitando agora, é sério. Que o time faz o que você faz, não o que você fala. Lembro sempre disso. Não acho que o seu time vai estar nas mentorias segunda-feira à noite, domingo à noite, se você não está aqui. Mesmo que você esteja aqui, o seu time precisa ver que você está aqui. Tudo bem? Essa semana vai começar agora a turnê. Amanhã, Campinas. Quarta-feira, São Paulo. Quinta-feira, Florianópolis. Sexta e sábado, Brasília. Domingo, Rio de Janeiro. Segunda, Cuiabá. É a checkmate final. Vamos todo mundo levar para o último... Vamos para o próximo nível, todo mundo. Se você hoje não tem convidado, você tem aí alguns dias para levar, você precisa ter pelo menos 3 convidados na frente do Sachin. Tudo bem? Então... Exatamente, gente. Vamos fazer dessa a melhor semana das nossas vidas nessa empresa. Coloque essa meta, esse propósito para você. Que essa seja a melhor semana de todas que você já viveu até hoje na empresa. Vamos lá. Então, isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos agora mandar em todos os grupos. Mostre que você está aqui. Mostre que você está aqui. O teu time precisa ver você aqui. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Foi incrível ver o crescimento pessoal da Adriana. Eu conheço a Adriana desde o primeiro dia que ela entrou. Hoje eu vejo ela tá já uma MD formada. Isso aí, ó, vejo o Pedro Frank, Clara Frank, todo mundo crescendo demais, uma pessoa dando show Brasil afora. Isso aí. Isso não tem preço. Estar do lado de pessoas assim não tem preço. Mesmo que você não tenha resultado agora, é porque falta virar alguma chavezinha. Você precisa ser merecedor de alguma coisa ainda que você ainda não é. A nível inconsciente. Mas depois que você virar essa chave, você vai conseguir crescer os patamares dentro da empresa e financeiramente, consequentemente. Então, pessoal, esteja do lado de pessoas melhores que você, se force a ser uma pessoa melhor, se force a se capacitar, se force a estar sempre presente nessas mentorias,
nessas apresentações, nesses eventos. Porque o conhecimento que você adquire, a capacitação pessoal, ninguém mais pode tirar isso de você. Depois que você cresce como pessoa, ninguém mais tira isso. Beleza? Então, assim, pessoal, quero ver o spam em todos os grupos, hein? Então, se você conhece alguém em Campinas, amanhã Campinas, de novo Campinas, depois São Paulo, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro e Cuiabá. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Gratidão, Adriana. Gratidão, Pedro. Valeu, gratidão, gente. Clara. Gratidão, fiquem com Boa Deus. noite, pessoal. Pô, a energia dessa sala tá brilhando, hein? Tá brilhando. É impressionante, impressionante. Não tem mais o que falar. É só aplicar tudo com essa vibração, com essa visão que ela falou. Decida todos os dias, cada segundo, cada manhã, decida cada segundo. É isso que ela falou. Vamos para frente. Gratidão. Yes! Isso aí. Boa noite. Pessoal. Fiquem com Deus. Mande mensagem em todos os grupos. Vamos animar aquelas pessoas que estão precisando